galera, e aí? Hoje, no vídeo de hoje eu vou mostrar um tour pelo meu laboratório. Então chega aí, eu vou mostrar pra vocês. Não tá terminado, não tá finalizado, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, como é que vai ficar. Entra aí, bora! Galera, vamos começar por aqui, ó. Eu falei no vídeo passado que eu tava fazendo, que eu ia fazer, né? Eu até não fiz nenhum vídeo fazendo, mas que eu ia fazer dois painéis. Um do lado de lá e um do lado de cá. Essa é o meu painel, minha bancada onde eu vou trabalhar. Onde eu vou bolar e desmontar, montar, fazer várias coisas. Tá aqui, pessoal, aqui ó, ainda falta, vou comprar mais ferramenta, né? Tem pouca ferramenta aqui, mas é onde todo mundo gostou aí, eu postei no Instagram, no Facebook aí. Show de bola, tudo feito por mim, madeirinha aí, ó. Quero agradecer o Alex que me ajudou a pegar essas madeirinhas aqui, ó. Alex, ó, abração. Aqui, né, vamos se dizer, aqui no meu laboratório tem um pouco de cada pessoa. Muita pessoa me ajudou em madeira, outras pessoas me ajudou a fazer, me ajudou em ideias, então tudo bem-vindo. Então, galera, essa aqui é a minha bancada onde eu vou trabalhar, fazer as coisas. Partindo, esse lado aqui é a lavanderia, né? Na verdade, isso aqui vai ficar aqui, não pode... É um cantinho só para isso aqui. Eu tenho uma mesa aqui, que é onde eu estou desmontando umas coisas, dá uma bagunça aqui. Não repara a bagunça? Aqui, essas duas partilheiras. É onde eu vou guardo as tintas, guardo a resina, guardo tudo aqui. Mas assim, ó, isso aqui é provisório. Aqui eu vou montar um cenário que logo, nos próximos vídeos, vai vir vídeo novo. Uma ideia aí que eu e o Rafa estamos bolando aí para fazer um cenário top aqui para nós poder gravar. Porque assim, ó, quando eu fiz o laboratório, eu já pensei em fazer um cantinho só para me gravar os vídeos. Fazer um cantinho, porque eu não tinha canto para poder gravar. Então nós vamos começar a gravar aqui dentro. Vai sair mais vídeo aí, eu vou começar a dar sequência em vários vídeos aí. Tem uns vídeos top para vir. Partindo agora para esse lado. Esse lado de cá, repartindo aqui no meio aqui, ó. Esse lado vai ser um lado vintage. Onde eu vou pendurar coisa antiga, coisa retrô, até tem bastante já quadro pendurado, tem uns farol de fusca que eu pendurei quando era do Torrone aqui, um volante, tem uns quadros que eu ganhei, umas placas que eu ganhei. Então esse lado vai ser um lado mais vintage, vou botar um somzinho antigo lá, bem top. Tá aqui o Torrone, eu acho que todo mundo já conhece o carro do canal, né? Tá parado, já faz uns 3, 4 meses aí que ele tá paradão. Não botei mais a mão em nada. E o que que acontece? Agora eu tô com umas ideias aí, o Rafa, nós vamos também botar esse bichão funcionar, porque ele é o ícone do canal, é ele. Então, nós vamos ter que botar ele funcionar. Eu sei que a gasolina tá cara, né? Não tá pra gente andar por aí de Fuca, porque a gasolina tá muito cara. Mas assim, ó, não podemos deixar esse bichão parado aqui. Então, os próximos vídeos vai ter novidade aí que nós vamos fazer nele. Então, pessoal, aqui esse portãozinho aqui foi o Renor que me ajudou a montar ele, até falta fazer mais uma solda aí. Foi o Renor que montou o quadro aí pra mim, me ajudou a botar as placas de zinco. Então tudo é como eu disse, tudo tem um pouco aí pro pessoal. Essa parte de cima ainda falta forrar, faltou dinheiro, faltou forro. Forrar, quero botar os lustres bem top ali em cima ali. E aqui, pessoal, quero mostrar para vocês também aqui, ó, uma coisa que eu fiz no vídeo passado foi dar resina e eu não mostrei o resultado para vocês. Então eu vou mostrar para vocês. A resina que eu comprei, muita gente está perguntando de que empresa que eu comprei. Eu comprei da Redilize. Essa empresa aqui que fabrica, muito top, a resina é show de bola. Vou mostrar para vocês o resultado, como é que ficou daquelas coraçãozinhos, daquelas coisas que eu fiz. Comprei um corantezinho também que veio junto. Não foi barato, tem gente que me pergunta, mas não foi barato não. É um custo, mas assim ó, show de bola. Vale a pena comprar essa resina aqui para fazer isso aqui. Agora aqui ó, vou mostrar para vocês o resultado. Aqui eu desenformei ontem, isso aqui é um pingente que eu estou fazendo, ó. Muito top. Eu botei uns galinhos de árvore dentro assim ó, show de bola. Esses coraçãozinhos aqui ó, é aqueles que eu fiz no vídeo passado. Que foi com o corantezinho aqui ó. Com esse corante aqui, ó, que eu dei um pouquinho de corante, botei junto e ele fica assim, ó, olha o efeito que dá. Muito top. Daí assim, ó, isso aqui eu quero fazer um chaveirinho para levantar uma grana aí pro canal. Nós vamos vender um chaveirinho, fazer umas coisas aqui, ó. Ó, essa aqui é transparente, né? Ficou meio amarelado, mas é
Sei lá o que eu errei. Mas assim, ó, muito show de bola o resultado. Mas o que acontece? No vídeo passado eu tinha feito em forma assim, ó, de plástico. Tá, tem as forminhas aqui, ó. As formas estão aqui. Mas assim, ó, não ficou legal de desenformar. Daí eu fui e comprei essas de silicone. Essas de silicone aqui, ó, super show de bola. Pensa numas forminhas boas, é só tu botar ali, depois que ela estiver seca no outro dia, tu pegar e pá, ela já sai super rápido. Então assim, ó, recomendo comprar forma de silicone se vocês for comprar essa resina. Daí comprei outras aqui, ó. Comprei várias formas, essa, comprei mais aqui, ó, tem mais aqui. Comprei bastante forminha para fazer. Tá pra vir agora um alfabeto, que é pra me fazer as iniciais aí, pra poder vender o enxavezinho aí. É isso aí. Então, pessoal, isso é um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que ficou, que eu fiquei devendo alguns vídeos pra vocês. Então, assim, ó, se liga no canal, que vai ter muita coisa massa que vai vir. Eu tenho várias ideias que a gente tá montando aí. Agora o próximo passo é fazer o Torrone voltar a andar, que nós temos umas ideias com ele aí. E nós vamos dar sequência em vários vídeos. Não vamos ficar parados. Então, pessoal, se você gostou, já se inscreve no meu canal, compartilha, ajuda nós aí a bater as 4.000 horas, que só falta isso para me ganhar dinheiro. Tô louco para ganhar dinheiro do YouTube, mas falta só essa meta aí. Então é isso aí, galera. O vídeo acaba aí. Um abraço a todos. Valeu, fui!